É engraçado esse negócio, 1, 2, 3, 4, 5, ação. A gente fica aqui meio que tenso na hora de começar. Quando fala ação, parece que dá uma paralisada, parece que falou estátua. Você fala assim. Como é? Tem que falar primeiro meu nome, é isso? Eu sou Fabiano Lacerda. Bom, é importante você saber, né? Quem você é. Mas vamos lá, para quem está nos ouvindo aqui, para quem está nos assistindo. Eu sou Fabiano Lacerda, sou publicitário. Eu sou Ana Luísa Alcântara Mendes, sou advogada. Então imaginem quando um publicitário e um advogado se juntam, onde ambos são estudantes de psicologia. Ai, muitas pautas, muitos pensamentos. Bom, Penseira é nosso podcast. Vai ser nele que nós vamos discutir muitas ideias, muitas coisas que pululam nossa mente. Sejam bem-vindos ao nosso caldeirão de articulações e análises e pensamentos. Ana, antes de você apresentar a nossa convidada, deixa eu pedir o pessoal para curtir, compartilhar, deixar um comentário aqui. E para quem está nos ouvindo no YouTube, pode saber que a gente também está. Todos os agregadores aí que vocês podem procurar. Como Penseira, vai ser fácil vocês acharem a gente. Penseira. Explica pra gente o que é penseira, né? Penseira é um elemento celta que foi revivido pelas obras de Harry Potter. E dentro desse grande caldeirão, as ideias eram postas, né? E para serem analisadas. Então você separa, você percebe, você olha de fora. Além do trocadilho que as pessoas pensam, né? Enquanto penseira de pensamento. Mas a gente tem esse objeto aí. Fez muito sentido pra gente, né? Trazer. Porque é nesse espaço que a gente vai poder articular essas ideias. E poder percebê-las de um outro prisma. Poder pensar junto. Pensar articulando. Pensar de novas formas. E ajudar quem está nos ouvindo e nos assistindo, né? A se tornar uma pessoa mais saudável, uma pessoa melhor. E escolher seus próprios caminhos, né? Se questionar, né? Se empoderar, percebendo suas características e seus traços, sustentando também as consequências dessas escolhas, dessas possibilidades. E é isso. Me conte aí quem é que vai... Quem vem aqui hoje? Minha amiga querida Camila Nunes é uma psicóloga especializada em psicoterapia junguiana e uma artista. Ela trabalha com a clínica individual há mais de 8 anos. É apaixonada por ser e fazer diferente. Isso é muito a cara de Camila, de fato, desde sempre. Ela tem um grande poder intuitivo que amplia sua capacidade de análise, permitindo mergulhos profundos na complexidade do ser. Aprender e promover o autoconhecimento são os princípios combustíveis da sua vida. Meu Deus, que maravilha! E eu tô muitíssimo honrada de estar aqui com o Fabiano, com a Ana Lu, essa amiga querida. E espero que o Fabiano também se torne, né, um grande amigo nessa troca muito especial que a gente vai fazer aqui hoje sobre responsabilidade, sobre autorresponsabilidade, né? A gente pode dar vários nomes, trazer todos esses sentidos para essa penseira incrível. Amei o nome. Faz muito sentido mesmo isso, né? Colocar nesse caldeirão aqui que estamos hoje, trazer isso aqui como um lugar de análise, como um lugar de reflexão. E isso faz parte da minha vida diariamente, seja como artista, seja como psicóloga junguiana. Você me apresentou muito bem. Na verdade, essa descrição foi uma amiga psicóloga minha que escreveu sobre mim. Eu disse, gente, amei isso. Me senti. E achei que faz muito sentido mesmo, porque a arte, ela tem uma função de aprofundamento na nossa vida. É através da arte que a gente consegue alcançar sensações, emoções, movimentos e perspectivas mais sutis mesmo da nossa existência, que estamos muito mais acostumados a lidar com o material, né? Com o nosso corpo, com aquilo que com o nosso desejo, com coisas que estão mais ao nosso alcance, vamos dizer assim, material, e foge desse campo das ideias. Então a arte e a psicologia são duas grandíssimas ferramentas de aprofundamento. Eu adoro. Dentro do nosso tema, né, de responsabilidade, responsabilização, a gente tem uma gama muito grande, né, para a gente desenvolver em relação a isso. Dentro da minha perspectiva, né, enquanto advogada, a gente tem a responsabilidade civil, que constrói algo parecido do que a gente vai falar hoje. Dentro da responsabilidade civil é um pouquinho diferente, porque a gente pensa que toda atividade, né, que acarreta dano, ela teria, enfim, um prejuízo, né, toda atividade que gerasse um prejuízo deveria gerar um dever de indenizar ou uma responsabilidade, certo? Isso é muito interessante dentro da perspectiva do direito, porque
independe do fato de você ter a intenção, né, de fazer aquilo ou não, né? Às vezes, inclusive, a omissão é punível, é um objeto de indenização a posteriori. Mas, enfim, isso traz muito o que a gente estava pensando, né, de responsabilização, de você tomar conta do que é seu, seja bom ou seja ruim, se a gente for partir desse princípio, né, de social, né, de certo e errado, mas de trazer essa perspectiva, né, de se perceber e, a partir disso, se responsabilizar. O desconhecimento das leis não faz com que você não seja responsabilizado. E isso tem tudo a ver com o que a gente pensa, né, dentro de responsabilidade. Camila, eu queria ouvir um pouquinho em relação ao que você fala, o que você pensa em termos de responsabilidade e responsabilização, né? O que seria isso dentro da perspectiva do sujeito? Né? Como seria esse sujeito de se responsabilizar? O que seria essa responsabilidade? A responsabilidade, ela vem muito dessa noção de eu vou responder por algo. Né? Eu preciso responder por alguma coisa. Por isso, quando você traz o direito, e aí me perdoe a minha interpretação a respeito disso, você vai me corrigir ou não, mas o direito, ele vem como essa ferramenta, né, também de organização dessa sociedade, dessa comunidade. Sim. Porque se a gente fosse viver de acordo apenas com o que a gente deseja, com a nossa vontade, sem a noção de importância, de espaço do outro e de que eu preciso responder por aquilo que eu ajo, ou que eu penso, ou que eu falo, ia ser uma baderna. Sim. Ia ser muito complicado viver em sociedade. E viver em comunidade é um fator fundamental na nossa existência. Nós somos seres sociais. Então, como é que a gente vai se organizar socialmente para poder ter uma sociedade funcional, né? E aí a gente vai puxa um pouco dentro desse tema super amplo para isso, né? Como que eu vou responder sobre as minhas ações, sobre os meus pensamentos? E aí está muito ligado realmente com essa noção de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber o lugar que eu estou, onde eu quero chegar, quais são as ferramentas que eu tenho à disposição, né? Qual é o meu lugar de expectativa social também. Como assim? A gente não pode esperar que uma criança de 3 anos tenha noção de que ela não pode chegar próximo do fogo ou atear fogo em alguma coisa. A gente não pode esperar isso. A gente tem que ficar ali mediando a construção daquele conhecimento para aquela criança. Agora, um adolescente, né, de 15 anos sabe que se ele colocar a mão no fogo, ele vai se machucar. Então, a gente precisa ter essa noção também, né? Por isso que no direito, inclusive, existe essa noção de idade, né? Qual é a maioridade? Existe, inclusive, muitas discussões a respeito disso. Porque tudo depende de quanto estamos amadurecidos em determinados processos. Né? Então, quanto estamos amadurecidos para dirigir? Porque dirigir envolve uma série de responsabilidades. Quanto estamos amadurecidos para estabelecermos relações afetivas, eróticas, no sentido do erotismo mesmo, da conexão sexual? Qual, né? Então, fica muito... acaba generalizando quando a gente faz, né? Estabelece qual é a idade para se responder sobre aquilo ali, mas também acaba organizando. É uma via de mão dupla nesse sentido de ficar, né, colocando ali as responsabilidades de quem vamos dizer assim, de quem pode captar aquela informação. Né? E aí a gente pode ampliar para muitas coisas da vida. O quanto que somos responsáveis sobre as nossas ações. Né? Se a gente ficar, como é que eu posso dizer, responsabilizando, por exemplo, o contexto ou a cultura, né? A cultura do hedonismo, por exemplo, que é uma cultura que a gente vive hoje em dia, do imediatismo e onde só o prazer, seja ele qual for, seja o prazer, a saciação de comida, de sexo, de validação pessoal, né? Eu peguei no celular porque a rede social, por exemplo, tem essa dinâmica. É aqui onde a gente vai ser validado o tempo inteiro, né? Quantos likes eu tenho, quantas pessoas me seguem, de uma forma muito superficial.
Mas, enfim, é uma coisa que a gente precisa parar para pensar sobre onde queremos chegar e qual preço vamos pagar para chegar àquilo ali. Muitas vezes, nós somos muito imaturos o quanto nos conhecemos, né? Perfeito. Ser um pouquinho lúdico aqui. Sobre o quanto nos conhecemos? Eu posso ter 39 anos, 40 anos, o que eu tenho agora, mas no autoconhecimento eu posso ser uma criança. O quanto eu me conheço, eu posso ser equivalente a uma criança, eu posso ser equivalente a um adolescente mimado, que só quero que as coisas aconteçam daquela forma. E muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, o que eu tenho visto é que as pessoas são assim, elas têm uma idade mais avançada, mas em termos de autoconhecimento, elas ainda são crianças. E a vida vem cobrando essa responsabilidade delas, que muitas vezes não são educadas. E aí que eu acho que tem um grande caos em tudo isso. Porque muitas vezes a sociedade cobram daquela pessoa e, na verdade, ela não tem capacidade para isso, né? Quando a gente joga isso para dentro da clínica, por exemplo, um paciente novo, que nunca vivenciou uma terapia, uma análise, ela nunca vivenciou aquilo ali. De fato, ela precisa passar pelo período de educação, como você falou que agora, educando uma criança, é preciso ser educado. Para o ouvinte que caiu de paraquedas aqui no Penseira, nunca viveu nada sobre psicologia, nunca foi numa clínica, num consultório, nada disso. O que é que acontece, né, quando a pessoa chega lá com a idade ainda muito infantil do autoconhecimento dela? O que é que acontece, né? A função da terapia é o aprofundamento em si mesmo, né? Entender os meandres da sua própria alma, de como foi a sua construção, como que é a sua personalidade. E isso é fundamental para a construção da nossa autonomia. Né? Quando você fala sobre esse deslocamento da responsabilidade, né? Ou seja, isso acontece muito com a atual geração, de fato. Isso é uma história da nossa geração. Estamos aí nessa dita idade adulta, mas não nos sentimos adultos, porque o nosso processo de construção de autonomia foi pobre. Né? Então, quando o paciente vai chegar na terapia, obviamente a gente vai trabalhar o autoconhecimento dessa pessoa, vai entender, vai aprofundar a respeito do que faz ela se enxergar no mundo como não suficiente ou não capaz de ser autônomo, ser responsável por si mesmo. A gente precisa entender quais são os traumas, quais são os sofrimentos, quais foram os condicionamentos que essa pessoa, enfim, passou. E aí, a partir disso aí, junto com a experiência de vida dessa pessoa, ela vai ressignificar esses processos. E aí a gente vai inserindo como, não só num processo de aprofundamento, né, elaboração simbólica, mas também de psicoeducação, inserindo ferramentas, inserindo instrumentos que façam com que essa pessoa possa experimentar o processo de construção. Porque tudo que a gente vive, tanto enquanto personalidade, como autonomia, responsabilidade, né, todos esses traços e virtudes, valores, enfim, são construídos com um processo. Ele não faz assim, não, vamos aqui, não estou me sentindo, estou inseguro, que é inclusive uma comorbidade, vamos dizer assim, dessa falta de responsabilidade, enfim. Estou inseguro, eu falei para você, olha, isso aqui tem a ver com a sua autonomia, e no outro dia a pessoa está segura. As coisas não são assim. Né? Uma criança, para ela cozinhar sozinha, por exemplo, uma pessoa, um indivíduo, para ele cozinhar sozinho, ele tem que entender qual é o funcionamento do fogo antes. Para você carregar um peso grande na academia, né? Vamos lá, você carregar 20 quilos, você tem que carregar 5 para ver se você aguenta. E aí você vai construindo, né, a musculatura, tanto física nesse exemplo da academia, quanto psíquica no exemplo da vida, para você lidar com as coisas que você precisa responder, que você precisa atuar de forma autônoma mesmo na sua vida. Então, hoje a gente tem muito esse deslocamento, né? As pessoas não estão realmente conectadas com, inclusive, o senso de utilidade, de capacidade. Por isso que aí vem as inseguranças e por aí vai, né? Mas é basicamente assim, é um processo conjunto, a terapia,
né? Onde a gente vai fazendo essa psicoeducação, elaboração, entendendo quem é essa pessoa, fazendo com que ela entre em contato com ela mesma, e a partir daí vai surgindo, vai sendo construído toda essa base de ação mais responsável e autônoma no mundo. Me fez lembrar do meu processo de vida saudável, né? Para quem não sabe, está aqui ouvindo, eu emagreci mais de 100 quilos, sem cirurgia e sem remédio. Isso aconteceu entre 2014 e 2015. E entre 2015, Camila, e 2017, eu fiquei num efeito sanfona muito grande. Eu engordava, emagrecia, engordava, emagrecia, engordava, emagrecia. Eu não voltava para o que estava antes, mas eu ficava nesse efeito sanfona e eu ficava responsabilizando os profissionais que me acompanhavam naquele momento por esse efeito sanfona. E foi em 2017 onde eu tive a primeira oportunidade de entrar num set terapêutico. E de cara já fui logo cobrado por isso, assim, né? Sim, mas são eles que são responsáveis por você ou você que precisa ser responsável por si mesmo? E quando eu comecei a me autoconhecer, que eu comecei a entender que era minha responsabilidade, foi quando esse altos e baixos na balança, ele ficou de uma forma mais equilibrada. E eu gosto de dividir isso com as pessoas que cruzam a minha história, porque as pessoas acreditam que o fato do processo de emagrecimento, ela lidar simplesmente pela nutrição e educação física. E a minha chave só virou quando de fato eu comecei a me autoconhecer, quando de fato eu comecei a me responsabilizar pelo meu borogodó. É muito comum, eu vejo pessoas reclamando, né, e imputando a outros quando as coisas não saem a contento. Eu vejo isso no escritório, né? E às vezes, ok, existe mesmo um juiz que não percebeu todos os detalhes do processo, teve uma avaliação pericial que não foram percebidas minúcias dentro do caso, vai ter sempre um chefe difícil, vai ter situações meteorológicas não favoráveis. Existem, essas coisas existem e são válidas. Né? Mas e aí? O que é que você faz com isso? Né? O que é que... qual é a sua responsabilidade diante desse caos, dessa desordem que você se queixa? Tem uma frase, né, atribuída a Freud que tem uma linha assim... Mas, e aí eu fico me perguntando, porque lógico, a gente também tem que instituir as dificuldades que existem, elas são existentes, como eu falei, válidas mesmo. Mas, ok, mas o que você vai fazer com isso diz muito em relação a você, né? E acho que a responsabilidade tem tudo a ver com essa perspectiva, no sentido de que nós precisamos nos responsabilizar, né, mesmo pelas coisas que não acontecem por causa da gente, no sentido de que nós não somos operadores diretos daquilo, mas aquilo nos atravessa de alguma forma. Né? Está posto na nossa vida, desde que seja uma sentença judicial, um resultado, ou uma fala nossa que às vezes é mal entendida ou bem entendida, né? Mas num momento inadequado. Enfim, tantas coisas que permeiam, né, essa ideia. E aí eu lhe pergunto, né, como também fazer isso com o paciente, né, com as pessoas no geral, né, não só como paciente, até porque eu sei que você tem um aspecto pessoal de fazer isso, né, com seus amigos também, e é muito interessante para mim, é muito bom porque no geral a gente tem muita sorte, né, de ter amigos muito especiais, onde a gente consegue verticalizar as conversas e os assuntos do mundo. A gente não fica, não assim, sem querer descartar, né? A gente tem as coisas simples também, as coisas mundanas, besteiras, mas assim, de entender e perceber o nosso processo e chamar para a realidade as pessoas que a gente ama e que estão ao nosso redor. Porque a gente também... isso aí é bem Pequeno Príncipe, né? Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Mas entender que nós somos responsáveis por nós mesmos e pelas nossas atitudes, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, né? O que a gente escolhe não fazer. Mas e esse aí? Que faz o que com esse pessoal? Vou usar esse exemplo como um exemplo vivo sobre a responsabilidade. Como que é o pensamento responsável, autorresponsável, vamos chamar assim. Quando você fala assim, nossa, Camila, você, né, tem esse perfil de conversar, trazer os seus amigos para refletir a respeito. Isso fala muito sobre mim, sobre a minha necessidade de aprofundar,
Não fala sobre a necessidade que o outro tem do outro aprofundar. Se o outro vem comigo, massa, estamos junto aqui. Mas a responsabilidade daquilo ali é minha. É o sentido que é para mim. Aquilo faz sentido para mim. Então, naquele momento da amizade, eu estou fazendo nessa visão. Isso é trazer para si a responsabilidade. O que isso fala sobre mim? O que eu vou fazer aqui? Porque a gente pode sentar aqui e conversar miolo de pote. Como a gente pode sentar aqui e penseira, vamos lá. Né? Tudo depende de como eu me disponibilizo para o mundo e se faz sentido ou não aquela ação. Né? E só fazendo um link com o que o Fábio estava falando, né? Sobre essa, vamos dizer assim, superação que ele vivenciou. Né? Uma grande provação, ele vivia esse distúrbio alimentar e era uma coisa que tornava a vida disfuncional, talvez, a gente poderia colocar dessa forma e tal. E daí ele conseguiu, né, passar por isso e hoje manter um equilíbrio. Aí é muito importante a gente entender que as dores, os sofrimentos, os traumas, os distúrbios, eles existem, tá? Quando a gente fala de responsabilidade, de autorresponsabilidade, enfim, a gente não descarta isso. A gente apresenta uma ferramenta de mudança, de ressignificação, de aprofundamento, né? A dor, o incômodo, o sintoma, que a gente chama isso, na verdade, de sintoma, qualquer distúrbio que a gente tem é um sintoma, tá? Né? Apontando para alguma coisa. Ele serve para isso. Como um sintoma de infecção. Nossa, ela está com febre. Tem infecção aí. Ou seja, é um aviso, né? Para a gente prestar atenção. E o nosso corpo, ele é, amor, craque para fazer isso. Ele chama para ele. Né? Qualquer tipo de questão que a gente tenha nesse mundo das ideias. Que na real, o mundo, a realidade é aqui, ela é criada aqui e depois ela é trazida para o material. Veja, esse podcast, ele foi pensado, ele foi idealizado, planejado, olha, tá aqui tal horário, vamos lá, quais são os convidados, enfim. Então, a gente vai nesses pontos. Eu gosto muito de frisar isso. Inclusive frisar, por exemplo, que os contextos, eles podem não ser favoráveis, podem ser bem desfavoráveis ou podem ser extremamente confortáveis. A grande questão é, eu vou fazer o quê a partir de agora? Foi o que o Fabiano falou. O que eu vou fazer? Tá, era obesidade? Tô obeso. Dor incrível, não sei o que é. Preciso saber o que é. Mas o que eu vou fazer a partir de agora? Se eu não sei o que é. Será que eu preciso de ajuda? De repente, para descobrir o que é? E para mover minha vida de uma forma diferente? Então, vamos lá. Nutricionista. Educador físico. Pô, não tá suficiente. Não tá. Na minha história de vida não tá suficiente. Ainda não sei. Tô indo e voltando. Não tô conseguindo ter as rédeas da minha própria vida na minha mão. Então, peraí, vamos lá. Vamos aprofundar um pouco mais. Vamos sair do corpo, vamos sair da soma e vamos para a psique, para a emoção, para os valores. Aí vamos até mais. Eu estava até pensando aqui, enquanto estava falando desse processo. A gente está vivendo num mundo de hiperprodutividade, do segredo, de o pensamento positivo vai resolver seus problemas. Você pode o que você quiser. Sabe, uma coisa assim meio transcendental, de que tudo é projetado na sua mente. E se você projetar, então, o que você mais quer, isso vai se tornar realidade. Numa operação sine qua non, né? Mais certo que tudo. E o complicador disso, em termos sociais, né? Enfim, como é que a gente vai lidar com essa situação, né? De que, lógico, né? Você pode ter uma visão otimista em relação daquilo, mas me preocupa numa era de que todo mundo sabe tudo, todo mundo pode tudo, e você é o seu produto e você pode fazer o que for com isso. E aí, uma era meio coach positivo, né? O que a gente pode fazer com isso? Em termos de uma forma funcional, de uma forma concreta, uma forma responsável, uma forma não adoecedora. Né? Porque muitas vezes é difícil.
Há muita gente que não consegue determinados resultados, entra na culpa. Né? Então, dentro da perspectiva de responsabilidade e culpa, que é que a gente pode trabalhar em relação a todos esses pontos. O setting terapêutico, eu, enquanto psicóloga, preciso entender que a responsabilidade da transformação é do paciente, não é minha. Certo. E o paciente precisa ser avisado sobre isso. Porque muitas vezes ele vai chegar com essa ideia. Não, tô fazendo terapia. A pessoa vem, uma outra pessoa vem e diz assim, mas você isso, você aquilo. Não, eu tô fazendo terapia. Você não tem direito de reclamar sobre mim. Tem direito de apontar nada. Eu tô fazendo terapia. Você tá realmente parando para pensar isso? Quem sou eu aqui nessa fila desse pão? Né? Tá fazendo de fato terapia. Então, quem é responsável por seus processos? Sempre a gente mesmo, o outro, né? Claro que você tem uma ferramenta, uma mediação, vamos lá, eu vou tentar fazer aqui com que você veja um outro ângulo e tal, mas a responsabilidade sobre quem responde sobre aquilo ali é a pessoa, né? E falando sobre agora essa questão da cultura, né? Dessa ideia muito... chega a ser mística no sentido de que se eu ficar pensando aqui que esse copo aqui, essa água vai virar vinho, vai virar vinho. Se eu ficar pensando que eu vou encontrar a pessoa da minha vida, que eu vou construir um relacionamento maravilhoso, essa pessoa vai surgir aqui. Cuidado com esse tipo de pensamento, né? Porque é o pensamento de não responsabilidade. Total. Estou responsabilizando a energia do além para fazer isso aqui acontecer. Não vai rolar. Não vai rolar. Né? Se a gente for pegar aí a mitologia cristã, que é a predominante aqui no Brasil, o que Deus fez? Deu livre-arbítrio para você. Ele não vai fazer o que você tem que fazer. Você precisa ir à luta e buscar suas questões, buscar realizar. Então, poxa, eu quero, de repente, perder peso e malhar e ter uma vida mais saudável. Mas algum preço você vai pagar. Não vai ser assim. Você pagou um super preço, não foi não? Pago até hoje, né? Então, a gente vai pagar os preços. Como diz meu pai, não existe omelete sem quebrar ovos. A gente precisa quebrar o ovo para rolar o omelete. Então, a gente precisa pagar os nossos preços, a gente precisa responder por aquilo que a gente quer. Outro exemplo aqui. Hoje eu estava vindo para o podcast que combinamos um determinado horário. E eu tinha um outro compromisso, estava no outro compromisso. E eu olhando para o relógio dizendo, eita, vou me atrasar. Vou me atrasar. Aí, quando eu consegui sair do negócio, várias coisas aconteceram, Ana Luísa. Engarrafamento. Minha maquiagem caiu toda no meio do negócio. Assim, caos. Não, você tá se divertindo aqui. Eu amo. É porque eu sou careteira. Ele tá rindo de minha cara. Então, e eu fui vendo aquilo ali e, tipo, dirigindo rápido. Aí teve uma hora que eu disse assim, quando a maquiagem caiu, barulho, eu disse, Camila, você tá indo fazer um podcast sobre responsabilidade. Se responsabilize. Você não sa... porque o trânsito... Você não saiu antes, amor. Você tinha controle sobre sair antes. Você não saiu. Por que eu não saí? Porque eu não queria pagar o preço de sair do outro compromisso que eu estava para poder vir para esse, que é muito importante para mim. Então, a gente precisa entender uma diferença entre desejo ou vontade, né, e querer. São coisas bem diferentes, tá? Você quer o que você deseja? Essa é uma pergunta bem importante para a gente fazer. Porque o querer envolve a gente saber o que é importante para mim, o que é prioritário para mim. Aí é prioritário para mim fazer o podcast, porque eu acho que vai ser muito legal. Eu estou bem animada para vir fazer. Eu acho que a gente vai poder lançar conversas aqui bacanas. Eu tracei um compromisso com os meninos, isso é muito importante para mim, seguir os meus compromissos. Enfim. Mas qual é o preço que eu preciso pagar para estar aqui? Eu preciso pagar um preço. Eu vou ter que fazer isso. Vai doer. Não é doer, mas entende? Vai incomodar. Nesse exemplo aqui simples, vai incomodar.
Então eu vou precisar correr ou não correr, me planejar melhor, dar limite aos meus outros compromissos, enfim, por aí vai. E é muito fácil a gente jogar essa responsabilidade sobre o outro, né? E é muito fácil nós, como pacientes, jogar essa responsabilidade sobre o nosso terapeuta, né? Eu digo isso porque eu já caí nesse erro, assim, de dizer para as pessoas, não, aguenta aí, que eu estou fazendo terapia, é porque eu estou fazendo terapia. E para os nossos ouvintes, né, que muito possivelmente devem ou estar interessados em se autoconhecer ou já fazem algum tipo de processo de autoconhecimento, que fica aqui esse alerta assim, para eles, né? Assim, vocês estão se autorresponsabilizando ou vocês estão jogando no seu terapeuta, seu analista, seu psicólogo, ou psicóloga, ou terapeuta, enfim. A responsabilidade. Essa cutucada é fundamental, porque eu acho que o processo ele só vai melhorar, ele só vai andar, avançar, a partir do momento que a gente realmente chama na chincha, né? É assim, né? Chama na chincha. Mas, Fábio, vou lhe dizer até dentro de outras perspectivas, porque a gente pensa muito dentro, né, da terapia, mas responsabilização é de tudo, né? Nossas relações pessoais, profissionais e tudo mais. Porque, até rimou. Se rimou é porque é verdade. Cuidado. E eu vejo isso no escritório, né? Porque, bom, eu trabalho com empresas e com famílias, né? Inclusive famílias nas empresas, assim, são relações muito importantes e muito delicadas ao mesmo tempo, né? Então, eu vejo, às vezes, dentro, por exemplo, do contexto empresarial, uma queixa, né? Um sujeito dentro de uma queixa de, mas isso não foi feito. Eu podia fazer sim, mas é porque não me mandaram esse relatório, porque realmente ninguém colocou a data que aconteceu a citação, então eu realmente não tinha o que fazer. Ou então dentro de um contexto familiar, que é muito comum, né? Que assim, tudo bem, a gente tinha um casamento de 27 anos, mas não deu certo porque ela parou de querer ficar comigo e só queria dar atenção para as crianças. Sendo que a gente tem que pensar que as relações e a responsabilização, elas não são de uma forma tão simples, horizontalizada. Ao contrário, tem muitas vicissitudes relacionadas a esse todo, né? Então, por isso que a gente tem que estar atento em todos os nossos contextos, né? E nos responsabilizar dentro de todos esses contextos. É doído, viu? É difícil mesmo. A gente precisa se responsabilizar pelo que a gente pensa, pelo que a gente diz, pelas nossas condições diárias de higiene, por exemplo. E por que é importante essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade? Está muito ligado com a nossa noção de autoeficácia. O quanto que a gente é eficaz na nossa vida. Quando a gente não se responsabiliza por aquilo que a gente quer construir, ou enfim, pela nossa rotina, pelas nossas realizações, relações, enfim, a gente se abandona naqueles processos, nas relações, no corpo, né? Em todos os âmbitos da vida, a gente se abandona. E a gente, muito provavelmente, não alcança, não realiza, ou seja, não torna real o que era a nossa vontade, o nosso querer. Quando a gente não torna real, a gente entra em contato com aquela ideia de fracassada. Eu fracassei aqui, né? E aí vai falar sobre essa autonomia, vai circular novamente sobre a autonomia. Quando você não consegue fazer as suas coisas, você acha que você não é suficiente, que você é um fracasso, né? Mas e aí? Ok, estou aqui hoje em dia com essa constituição, com esse entendimento, mas vocês estão falando aí, veio aqui uma pulga atrás da orelha. O que é que eu faço? Já que eu me reconheço hoje como uma pessoa que não está sendo responsável por si mesma. Eu preciso começar devagarzinho. Eu preciso estabelecer objetivos, metas realizáveis. Então, por exemplo, falando sobre a perda de peso. Não adianta simplesmente dizer, olha, hoje, a partir de hoje, eu só vou comer 900 calorias por dia. Se você comer, 4.000. Vai ser difícil.
a possibilidade de fracasso dessa meta vai ser muito grande. Então vamos diminuindo, né? Reduzindo de forma não drástica para que você entre em contato com a sensação de, poxa, consegui. 5 minutos na esteira hoje, velho. Consegui. Vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, isso aí é uma autonomia psicológica, emocional. Quando a gente fala de autonomia material, né? Ai, poxa, eu não tenho autonomia material. Por isso que eu tenho problema, por isso que eu tenho insegurança, e aí você vai. Não consegue juntar dinheiro, não consegue estudar, não consegue... Por falta de responsabilidade, né? Quando você fala assim, vamos para outras áreas da vida, eu penso muito nisso. Sobretudo também na área do direito, né? De família. Muitas vezes a gente chega e acredita que eu já faço o que faço, então eu não vou ser responsável, né? Muitas vezes acontece isso dentro de uma sociedade machista, onde o homem acha que ele tem responsabilidade de ser o mantenedor da casa, e aí pelo fato dele botar dinheiro simplesmente ali, fazer financeiramente aquilo rodar, como se ele não tivesse outras responsabilidades. Para mim fica muito fácil entender isso. Quando você fala do processo de peso, porque de fato me atravessou. Mas quando eu olho isso para outras áreas da vida, ela se expande para todos os lugares, né? Eu não consigo, a partir de agora desse discurso, eu não consigo mais ver a saúde mental não estar de mão dadas, né, com a falta de responsabilidade. Eu acho que quanto mais responsáveis formos, mais saudáveis psíquicos seremos, né? Sim. Porque eu acho que é esse processo. É difícil, de fato, mas é simples. Né? É difícil, como Camila falou. É assim, ok, um passinho de cada vez, mas é simples. Não é querer reinventar a roda. É simplesmente assumir o seu BO, né? Mas é difícil no sentido de que, às vezes, não há sequer a consciência daquilo. A gente fala muito, né, através do processo terapêutico e tudo mais, que é uma excelente ferramenta para a gente alcançar isso. Mas nas mínimas coisas. A gente pensa que Camila vive gritando comigo. Poxa, a Camila não grita comigo. Lógico que Camila não vai deixar, eu trago até pelo aspecto jurídico, ela não vai deixar de ser responsabilizada por conta dessa eventual agressão verbal, por exemplo. Certo? Proferir uma calúnia, algo do tipo, que exista um tipo penal que chancele isso. Mas, para além disso, o que há... E eu estou sendo bem psicanalítica, né? Porque a gente está se retirando todas as vestes relacionadas à moral, a certo e errado. Mas, assim, o que acontece? Que é sempre comigo que Camila grita. E a gente não vai nunca, de jeito nenhum, culpabilizar a vítima ou nada do tipo. Mas, assim, talvez a gente ter um olhar além do alcance para perceber, né, o movimento do outro. Que, no final das contas, o que a gente fala muito na análise, que é isso, né? De que é como se a vida fosse um jogo de xadrez. Você vai ler a posição do outro e vai se posicionar para que o outro se posicione como é positivo para você, né? Como lhe favorece. Lógico que nem sempre esse cálculo é absoluto, acertado. Mas a gente tem que ler nas entrelinhas, a gente tem que perceber as coisas, a gente tem que se responsabilizar no sentido de que somos adultos, mas para além disso, né? Porque a responsabilização a gente ensina para criança também. Mas enquanto a gente se percebe quanto sujeito, quando a gente consegue ver o que há dentro dos nossos passos, das nossas ideias, do que está posto por nós mesmos, do que fazemos ou que nós deixamos de fazer. Quando a gente tem essa consciência, tudo parte dessa consciência, aí nós precisamos nos responsabilizar e, apesar de todas as dificuldades, é muito melhor, como a gente estava discutindo aqui, né, em termos, uma excelente coisa, porque talvez só assim a gente consiga atingir, né, uma saúde mental plena, ou pelo menos funcional, né, já que a gente não pode pensar nunca em plenitude, né, dentro desses aspectos, até porque nós somos sujeitos furados. Nunca há uma completude, um ideal, algo absoluto que alcance todas as perspectivas. Não há. Né? Então, a gente precisa trazer isso e depois, né, que a gente percebe o que há e o que a gente precisa fazer, o que nós somos responsáveis, tem o aspecto pragmático, né, de ok, o que é que eu vou fazer com isso? O que é que eu posso fazer aqui e lá para fazer, não o que não me prejudique, mas sim o que me beneficie, o que seja melhor, o que eu articule melhor
logicamente, longe desse certo e errado, certo? Até porque você pode tomar decisões que são para além dessa moralidade social que a gente tem, mas que você sustente isso, que você seja responsável por essas decisões. Isso é maravilhosa. Ok, às vezes a gente não tem consciência sobre as coisas, sobre como aquilo me afeta e, a partir disso, como eu vou responder, né? Como eu vou me tornar responsável por aquilo ali. Porém, é como no direito. Mesmo que você não saiba de uma lei, a consequência vai vir dos seus atos. Então você, enquanto adulto, precisa construir a sua autonomia, mesmo que essa não tenha sido lhe dada durante a sua vida. Porque se você não faz isso, você se afasta de quem você é, você adoece. Né? Então, além de ser ferramenta de tratamento, é preventivo. Quanto mais consciência você tem sobre si mesmo, quanto mais você se... Eu não gosto nem de usar essa palavra, mas assim, se acostumar, se condicionar a pensar, tá, tudo bem, fulano gritou comigo, mas o que eu faço a partir de agora? Sobre isso eu tenho controle. Sim. Eu tenho escolha. E escolha tem a ver com responsabilidade. Como eu escolho responder a esse acontecimento terrível que aconteceu aqui na minha vida. Terrível, porque aí a gente está falando de acontecimentos complicados, contextos extremamente complicados e contextos extremamente confortáveis. Como, por exemplo, eu vou correr ou não vou correr para chegar no podcast. Isso é, né, fácil, entre aspas. Mas tem outros que são mais profundos, que estão aí vinculados, ancorados em algum trauma, em algum sofrimento. Então, assim, é necessário a busca pelo autoconhecimento, é importante, porque sem isso você se afasta da eficácia, da sua eficácia perante a sua vida. E quando algo não nos serve mais, o que a gente faz? Descarta. A gente descarta, né? Então, nós temos uma ligação com o servir, como eu sirvo ao mundo, como eu sirvo a mim mesmo, como eu sirvo aqueles que estão no meu lado, muito profunda, existencial. Se eu começo a me localizar como, eu não sirvo para gerenciar a minha vida. O que vai acontecer? Eu vou deprimir, provavelmente. E a depressão é um sintoma onde ele força você a entrar. Vá para dentro. Né? Entre para dentro, como diz o outro. Né? Vá para o seu interior, veja quem você é. Que é aqui, vivendo nessa falácia de que, não, porque a tecnologia, não, porque as relações, não. Para com isso. Se volta para si, vê o que você quer na vida e responde, vai para frente. Perfeito. Demais, hein? Muito bom. Mas... Sempre fica, né, com a sensação de que tem muito a ser dito ainda. É verdade. Essa sensação de quero mais, né? Mas estamos chegando ao fim já. Sim. O tempo voa. E para quem gostou, faz o quê? Curte, comenta. Compartilha. Segue nas redes sociais. Qual é a rede social de vocês? Instagram, @penseirapodcast. Mas é um nome tão único, né? Maravilhoso. Se você botar Penseira, vai aparecer logo de cara, seja no YouTube, seja no Spotify, no Deezer, no Amazon. Tá em tudo que é canto, gente. Penseira tá em tudo que é canto aí. E você, doutora Camila, onde podemos te encontrar? Doutora ainda não. Eu amo. Mas vocês podem me encontrar, sim, no Instagram, @psi Camila Nunes. Vocês podem me seguir no @Camila Nunes também. É uma multiplicidade de personas para ir alcançar a galera toda. Eu amei estar aqui nessa penseira. Quero voltar. Foi maravilhoso, com certeza. Dependendo de mim, já vai voltar. Com certeza. Eu acho que a gente tem muito pano para manga aí e muita discussão importante para ser feita. Até a próxima. Né? Até. Beijão. Beijos. Beijo. Sempre que quiser ouvir seu coração pra sentir de novo o que você realmente é, vai ter que deixar pra trás tudo que pensa que é real. Sua diversidade está anos-luz aqui. É mais colorido, vibrante e bonito do que imagina. Profundidade que puxa pro centro do multiverso, reflete a luz da natureza intangível de todas
todas as coisas. Profundidade. Yeah, no, no, no. Hey, no, 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 no. Yeah. Eu amo. Gente, tem anos que eu não toco essa música. Mas é isso, né? Tudo a ver. Eu amo. É isso, por isso que eu quis tocar ela. Bem parceirinha. É.